questão Aliás, jornalística, esse comparatória. esquenta, mas até isso, né, professor Marovitch, eles apresentaram, a defesa de Bolsonaro apresentou uma lista de testemunhas, entre eles o governador de São Paulo, Tarcísio. Já é o caso de você falar, de você colocar Sim, lá é na o defesa. momento. Hã? É o momento processual adequado, é esse. Tem que apresentar aí, na defesa prévia, as testemunhas. Do Tarcísio, Queria fazer uma a pergunta ao lista é professor. grande. Oi? Queria fazer uma pergunta ao professor. Pode fazer, pode fazer. A questão do plenário, a defesa prévia está pedindo, está dizendo que ele deveria ir, o assunto deveria ir a plenário. O senhor acha que era o caso de esse caso aí ser submetido ao plenário e não à turma? É evidente que deve ser submetido ao plenário. O órgão da justiça é o tribunal pleno, que para melhor atender jurisdicionalmente, por uma divisão de trabalho, se fez em turmas. Mas é evidente que, em uma questão constitucional, e a envolver o ex-presidente de grande repercussão, o Supremo vai errar. Vai errar, a gente já tratou disso aqui de passagem. Vai errar feio se não levar isso à plenária. Até porque já se falou lá atrás, e aí é um outro absurdo, olha, o processo tem que ser célere. Sim, o processo tem que ser célere, mas não se pode comprometer a defesa. Não se pode um tribunal atuar pela metade. Então, volto àquela questão que o Josias bem colocou: o futuro. O Supremo tem que olhar não só para a história, mas também para o futuro a nível jurídico. Ou seja, essas nulidades. É evidente que uma mácula como o Alexandre de Moraes, que atuou como juiz de instrução, julgar, relatar e julgar, vai ser uma mácula perpétua. Vai ser aí eu diria até que uma bola redonda para ser chutada o tempo inteiro e por anos e por séculos para dizer, olha aqui o que aconteceu. Uma Constituição que estabelece a separação das funções, que estabelece um processo de partes e um juiz imparcial, de repente se confundiu a figura do acusador. Então, isso foi um processo político, um processo tendente à condenação. Se isso ficar numa primeira turma, vai se falar a mesma coisa. Olha, o tribunal foi mutilado, porque, de repente, o tribunal entendeu que era uma questão constitucional e por isso que ele era competente. Por isso que era É competente. esse ponto que a gente. Porque senão ia para o primeiro grau. Por isso que era competente, era da competência do Supremo. E ainda fica um tribunal mutilado. Não É dá o que a para gente estava entender o que tratando, né? A gente estava falando disso exatamente sobre essa possibilidade de isso acabar em nada, essa questão de isso aí já está, a gente está discutindo isso. O senhor falou que desde o início dessa possibilidade. Eu queria focar nessa história só rapidamente sobre o Tarcísio, ô Josias. O Tarcísio ser testemunha do Bolsonaro. É bom ou ruim para quem essa história? Que tipo de testemunho ele pode trazer? O Tarcísio que é o cara aí que pode, inclusive, ser o sucessor de Bolsonaro, né? Ele está sendo tido como homem, um dos primeiros nomes a disputar 2026 no lugar de Bolsonaro. O testemunho do Tarcísio de Freitas num inquérito sobre golpe que envolve o Bolsonaro contribui pouquíssimo para a elucidação das denúncias contidas aí no trabalho da Procuradoria-Geral da República e desfavorece, prejudica enormemente o próprio Bolsonaro, o próprio Tarcísio. Bolsonaro está amarrando o presente político do Tarcísio no seu futuro criminal. Então está agora uma discussão intensa nos bastidores da política sobre a conveniência de o Bolsonaro abrir caminho para que o Centrão discuta, desde logo, a construção da candidatura presidencial do Tarcísio de Freitas como alternativa ao Bolsonaro, que se encontra inelegível e prestes a virar
prestes a ser enviado para a cadeia pelo Supremo Tribunal Federal. Então está se discutindo que o Bolsonaro abra o caminho para o Tarcísio virar candidato à presidência desde logo. E o Bolsonaro como que informa, olha, vamos ver como ele se comporta aqui como testemunha, aí a gente analisa mais adiante. Então ele está amarrando o Tarcísio no seu futuro criminal e está, na prática, condicionando a viabilização da candidatura presidencial do Tarcísio à contribuição que o hoje governador de São Paulo possa dar neste inquérito que vai, daqui a pouco, já virou denúncia, vai virar ação penal, e o testemunho do Tarcísio, ele é irrelevante. Do ponto de vista factual, o Tarcísio não estava em reuniões para discutir golpe, ele não está denunciado, ele não está suspeito, ele não testemunhou os eventos que são relatados na denúncia, mas ele já disse em entrevistas que considerou a denúncia frágil e que avalia que o Bolsonaro não teve a intenção de cometer um golpe no Brasil. Então, já se sabe o que o Tarcísio vai dizer. Agora, do ponto de vista processual, isso acrescenta nada ao inquérito. Agora, do ponto de vista político, é muito interessante esse movimento do Bolsonaro. Como disse, ele está amarrando a candidatura presidencial do Tarcísio, a eventual candidatura presidencial do Tarcísio, ao seu futuro criminal. Se o Tarcísio ajudar no processo, o Bolsonaro pode analisar a hipótese de abrir o caminho para a construção dessa alternativa presidencial, Fabio. Além do Tarcísio, outras pessoas listadas também, foram 13 testemunhas, né, entre elas Ciro Nogueiro, Eduardo Pazuello, Rogério Marinho, Gilson Machado, os ex-comandantes do Exército, Freire Gomes, da Aeronáutica Batista Júnior, e inclusive o Bolsonaro também listou na defesa o ministro da Defesa de Lula, o Múcio. Ontem estava repercutindo bastante isso, o José Múcio também está lá na lista de Bolsonaro. Eles citaram uma recente entrevista dele no Roda Viva para colocá-lo nessa lista, né? Ontem a Raquel Landim também ouviu o senador Ciro Nogueira, que está também na lista, e o Ciro Nogueira deu uma declaração interessante. Ele falou que qualquer candidato de direita tem que se comprometer com a anistia de Bolsonaro, que é esse pacote que você está falando, né, Josias? Qualquer candidato da direita tem que estar ao lado do Bolsonaro, e eles vão se defender desta maneira, fazendo esse pacote. Fala, Mairovich, você levantou a mão, professor, o que você queria falar? Sim, eu queria fazer uma colocação técnica importante, que é o seguinte: vamos ao conceito de testemunha. O que é ser testemunha? Testemunha é aquele que conhece, ou aquela é a pessoa que conhece o fato, que presenciou o fato. Quem é testemunha no atropelamento? É o que está passando pela rua, que viu o fato, é o que está dentro do automóvel. Então, testemunha é o que tem conhecimento do fato. O governador Tarcísio, como o José colocou, estava lá, participou, estava nessa... Ele não está denunciado como envolvido nisso, mas ele assistiu a alguma coisa. Qual é o fato relevante que ele vai colocar? Testemunha tem sido usado também para dar os antecedentes do acusado, do réu. Então vai a testemunha lá e fala: dos fatos eu não sei absolutamente nada, dessas acusações absolutamente nada, mas olha, é boa pessoa, faz caridade, vai à igreja, é temente a Deus. Então, isso são sobre antecedentes. Agora tem uma regra básica, e volto ao governador que já se antecipou analisando a denúncia. Atenção, testemunha não pode, está na lei, não pode emitir juízo de valor. Testemunha só relata fatos. Não interessa absolutamente nada e nem é possível se levar em conta um juízo valorativo, um julgamento do governador Tarcísio sobre a denúncia. Como o Josias falou, é nada. Algo a palpitar aí, Thales, sobre essas testemunhas, o papel do Tarcísio e essa saia justa? Ou, como diz o professor Mairovich, talvez nem tanto? De todas essas testemunhas que o Bolsonaro está rolando,
Há, há duas que seriam centrais. Uma, o ministro da Defesa. Se o ministro da Defesa, na cabeça deles, o ministro da Defesa pode ir lá e dizer que o Bolsonaro, que é um fato, que o Bolsonaro se dispôs a botar os comandantes militares em contato com o Lula. A questão é o seguinte, com o Lula não, com o próprio ministro da Defesa, o Zé Múcio. A questão é o seguinte, isso é facilmente desmontável, afirmando-se que o criminoso jamais admitiria ao futuro ministro da Defesa, já anunciado, que tinha tentado cometer o crime. Jamais. Então é um testemunho que é fraco, apesar de o Zé Múcio ter declarado publicamente que é fato isso aí, que ele teve com... O outro testemunho, que esse sim é o mais forte de todos, é o mais importante de todos, é o do general Freire Gomes. Se o general Freire Gomes, então comandante do Exército, repetir o que já disse em depoimento, que o Bolsonaro apresentou para ele uma minuta de decreto de golpe de Estado, o depoimento dele vai se reverter contra o Bolsonaro. Então, chamaram o Freire Gomes, a não ser que tenham combinado com o Freire Gomes que ele desminta o seu depoimento anterior, vai ser um tiro no pé. Os outros depoimentos, todos eles, não tem nada a ver, nada. O que vai dizer o Mourão? Eu não tinha muito contato com o Bolsonaro, ele não gostava de mim, eu ficava lá na vice-presidência, ele mal falava comigo. Isso. Então, não tem, os outros depoimentos, as outras testemunhas arroladas não têm a menor importância. Tem o Freire Gomes. Poderia ter o ministro da Defesa, mas não pode ser facilmente derrubado. Ô, Thales, em cima disso que você está colocando, Fabião, e eu acho importante o seguinte, alertar para o falso testemunho. Antes da pessoa testemunhar, o juiz adverte que não pode cometer falso testemunho, porque falso testemunho é crime. Ou seja, não pode mentir e nem se omitir, tá? Porque senão está cometendo falso testemunho. Percebe que quando E se aí comete arrola, falso testemunho, acontece o que com ele? ele vai responder a um processo criminal em outro lugar, tá? Em outra esfera, Mas pode em até ser outro preso, tem que processo. pagar. O que acontece? Sim, precisa ver se foi condenado. Existe também uma fase aí de retratação, pode se retratar. Então, mas o importante é que muitas vezes, se arrola testemunha, e a testemunha começa a se perder no depoimento. Aí é o ponto. E começa a se contradizer. Então, aí começa a aparecer. E aí cabe o juiz, inclusive, advertir de novo: olha, o senhor está sob compromisso de dizer a verdade e de não se omitir. Então, isso pode acontecer. Com relação foi surpreendente o Bolsonaro ter arrolado com testemunha o general Freire Gomes. Sim. Então, por que arrolou? Porque ele é uma peça de acusação importante. Certamente arrolou. Por quê? Para tentar desmoralizar, tentar o quê? Tirar o valor, o peso, desvalorizar o testemunho, os relatos que estão e que são anteriores e que estão lá. O general, o Thales lembrou, e o general chegou até a advertir o Bolsonaro: não vai ter golpe, não me fale isso de novo, que senão vou ter que tomar providências, vou ter que lhe prender. A conversa foi mais ou menos assim. Então, o objetivo é jogar, mas é uma faca de dois gumes, porque o general também pode confirmar tudo de novo, pode não cair nenhuma contradição. É uma coisa meio perigosa, né? 11 horas e 10 minutos, já falamos bastante aqui sobre as defesas apresentadas dos envolvidos, acusados, denunciados, na verdade, né? Os denunciados por uma tentativa de golpe no nosso país.
Vamos aí ver as cenas dos próximos capítulos disso. Tem algum prazo, só para a gente pôr um ponto final muito rapidamente, professor Mairovich? Agora a defesa chegou já para o Supremo Tribunal Federal. Tem algum prazo aí para que eles anunciem que realmente já começa a ser analisado ou já é automático? O relator pede para que isso seja colocado já em mesa para apreciação se recebe ou não a denúncia. Tá. E aí ele anuncia que a aceitação da denúncia. Isso é colocado em pauta e Eles se votam. prossegue, né? E aí eles votam todos por aceitar ou não. Existiam questões preliminares, como está expressa, vai ter que a própria turma. O primeiro, isso é uma lição de direito, o primeiro a resolver a sua competência é o próprio juiz. Se isso está numa turma, cada um da turma vai dizer se a competência é da turma ou se não é da turma, porque é uma questão que está arguída. Então, o juiz é o primeiro a analisar a sua própria competência. Aí, vamos a outro caso jurídico, aproveitando o professor. E na turma tem um processualista, hein? Ele fez o Código de Processo Penal, que é o Fux. A teoria geral do processo, que é o civil, que é o penal, a teoria geral é a mesma. Uhum. Vamos até mais um caso jurídico. Vira réu só depois que a turma decidir. Perdão, não escutei, tá? Vira réu só depois que a turma decidir aceitar o processo. Decidir pelo recebimento da denúncia, exatamente isso. Mas não tem um prazo para Porque isso. aí tá feita, aí vira réu e vira processo, né? É isso. Vira processo e no processo réu. E isso pode acontecer a qualquer momento, né? A gente vai ser informado que foi, né? Não vai ser a qualquer momento isso pode acontecer, né, professor Mairovich? Não tem Como foram juntados documentos, o relator pode até abrir oportunidade e deve abrir oportunidade para o procurador-geral se manifeste sobre os documentos que vieram com as defesas. 11h12, vamos virar o assunto. Tem muita coisa importante para que a gente possa tratar ainda hoje aqui no nosso All News. Muita